Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Religião e Religiões e hoje nós vamos abordar dois assuntos. Primeiro, a questão da morte e da vida após a morte e segundo, vamos falar um pouquinho sobre os conflitos religiosos. Vamos começar então falando um pouquinho desse primeiro assunto, né? Morte e vida após a morte. Bem, a maioria das religiões aborda essa questão como sendo a principal preocupação da humanidade, com a promessa de algum tipo de existência após a morte. Nós vimos na aula passada que desde os primórdios há evidências de que eram realizados sepultamentos e nesse ato do sepultamento ficou comprovado também que havia um ritual, tendo em vista objetos que foram encontrados ao redor desse corpo, né, desses restos mortais que foram depositados naquela sepultura. Então, a gente pode perceber aí sim que o ser humano, desde muito tempo atrás, desde os primórdios, né, ele já tinha essa preocupação com a questão da morte e ele tratava isso com muito respeito. Existem várias formas de ver essa questão da morte. Vamos falar de uma aqui. Após a morte, a alma ela assume uma nova forma física. Nas tradições orientais, como por exemplo o hinduísmo, acredita-se que a alma ela reencarna após a morte do corpo e ali encerra-se um ciclo de vida e vai se iniciar uma outra fase, né, para aquela alma, uma outra vida. Trocando em miúdos, o que nós podemos ver aqui é que a alma ela pode sim viver mais de uma vez, certo? São o que essas religiões dizem, né, afirmam. Sim, uma alma ela pode viver mais de uma vez. Em contrapartida, tem uma outra visão, uma outra linha que diz que o ser humano vive somente uma vez. Nas religiões abraâmicas, como por exemplo o cristianismo, que é monoteísta, que tem apenas um Deus, afirma-se que a alma ela é julgada e após esse julgamento, conforme as práticas, as ações dessa pessoa em vida, aquela alma ela vai ser destinada ou para o céu ou para o inferno não físico. O que a gente pode constatar com essas duas visões aí, né, com essas duas teorias, é que existem regras que determinam o destino após a morte. O objetivo de se libertar do ciclo da morte e renascimento, ou até mesmo atingir a imortalidade, motiva então os seguidores religiosos a seguir as regras de fé, né, daquela religião que ele se diz seguidor. Então, como a gente pode perceber, existem divergências ou formas diferentes de entender sobre esse assunto. Enquanto um entende que a alma ela pode viver mais de uma vez, né, a outra ela diz que a alma ela foi condicionada a viver uma única vez. Então, assim como essa questão da morte, né, e da vida após a morte, existem visões diferentes, existem também outras formas de crer diferentes em outras questões. E em alguns casos, essas diferenças podem causar conflitos religiosos. A gente está vendo aí essa charge, onde tem um seguidor de uma determinada religião defendendo uma ideia e o outro está contrariando essa ideia. E ele diz assim: era a minha oferenda. E o outro diz: comida no chão. Não, era a minha oferenda. Ele está dizendo comida no chão. Os dois que estão observando dizem: isso que eu chamo de conflito religioso. Então o conflito aqui fica evidente uma vez que um tem uma forma de entender a coisa e o outro entende diferente e não há aí um respeito pela prática ou pela crença do outro. Então, assim como as religiões criaram a coesão entre as sociedades, elas também foram fortes fontes ou propagadoras
de muitos conflitos. As diferenças de entendimento aí, como vocês podem ver, entre as religiões, elas podem vir a acabar gerando conflitos religiosos, fruto de uma certa intolerância em respeitar o diferente. Um exemplo histórico foram as cruzadas, que foram expedições militares realizadas em nome de Deus. Apesar de todas as grandes tradições sustentarem que a paz é uma virtude essencial para a humanidade, eles fazem uso da força em certas circunstâncias na vida, né? Por exemplo, para defender o seu credo ou então aumentar o seu poderio. As cruzadas foi um movimento onde a igreja dizia matar em nome de Deus a todos aqueles que eram infiéis e que tinham uma forma de pensar diferente. Na verdade, o que ocorria ali eram divergências religiosas associadas à política e à ganância por posse de terras. Várias pessoas, foram vitimadas por conta dessas disputas. Os conflitos religiosos, eles geraram muitas vítimas, muitas mortes. Então, a religião, ela serviu como um pretexto para a hostilidade entre poderes ao longo da história, e o povo acabou sofrendo por conta dessa luta, dessa disputa por poder. Esses conflitos, eles se arrastaram e alguns ainda se arrastam por anos e anos, causando assim muito sofrimento e morte de ambos os lados. Um outro fato histórico mundialmente conhecido foi o Holocausto. O Holocausto foi um genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de judeus. Embora a tolerância seja considerada uma virtude, muitos foram perseguidos por suas crenças. A religião, então, ela acabou servindo como subterfúgio para genocídios consumados, como o Holocausto, por exemplo, demonstrando assim a intolerância com o diferente. Na verdade, o que acontecia ali é que uma raça julgava ser melhor do que a outra e eles entendiam que essa outra raça menor, deveria ser exterminada da face da terra, por conta de serem diferentes. Então, o que é que eles faziam? Eles, para identificar os diferentes, no caso aqui os judeus, eles usavam a estrela de Davi, que era um símbolo dos judeus. E a gente pode ver que ao longo da história, a história ela foi manchada pelo sangue de mais de 6 milhões de judeus que foram mortos pelo exército alemão, comandado então por Adolf Hitler. Hoje existe na Alemanha um memorial dedicado às vítimas desse genocídio. Esse memorial está localizado na Alemanha. No Brasil, no dia 21 de janeiro, comemora-se o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Então dá para você entender o porquê que é tão importante de falar de religião? Quem de fato vive dentro de uma religião e vive o que prega e prega o que vive, dificilmente não irá valorizar aquilo que há de mais precioso, que é a vida. Então, a religião, ela nos estimula a nos conectarmos com Deus e também a respeitar o nosso próximo, a respeitar a vida, que é um bem maior, valioso demais. Para finalizar, eu quero apresentar para você uma palavra que ganhou visibilidade através de uma banda chamada U2, que passou a seguinte mensagem: coexista. O que quer dizer isso? Significa existir simultaneamente ao mesmo tempo. Nessa palavra que você está vendo aí, coexiste, nós vemos 3 símbolos de religiões diferentes. No caso, a meia-lua, que é o símbolo do islamismo, a estrela de Davi, que é o símbolo dos judeus, e a cruz, que é o símbolo dos cristãos. O que essa mensagem quer nos passar, quer nos ensinar,
nos levar a refletir é que nós devemos viver em paz, mesmo em meio às diferenças. Portanto, coexista. Valorize menos aquilo que te torna diferente do outro, porque ele pensa de uma forma diferente da tua, e valorize mais aquilo que te aproxima. Devemos deixar de estar nos focando naquilo que nos afasta e tentar nos focar naquilo que nos aproxima, né? Aquilo que nos torna parecidos. Então, é preciso que nós vejamos o melhor de cada um. Certamente, se nós conseguirmos fazer isso, o mundo vai ser um local bem melhor para se viver. Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente traz um outro assunto que também vai ser bem interessante. Um beijo, um abraço, fica com Deus. Tchauzinho.